O Portal do Consolador está recebendo aqui com muita alegria o nosso irmão Jorge Larraque, que veio participar do Encontro Espírita de Juiz de Fora 2023. Jorge, é um prazer estar aqui com você. Gostaríamos que você deixasse para nós as informações do seu momento no Espiritismo, como foi esse início e como está sendo na atualidade. Bom, eu iniciei no movimento espírita em 1980, quando eu era ainda universitário em Belém do Pará. Eu tinha por hábito visitar um orfanato nos domingos, porque eu morava sozinho, não tinha que fazer domingo, eu visitava um orfanato, por conta e risco. E nas visitas a esse orfanato, num dado domingo que eu estava lá, no asilo que fazia muro com o orfanato, a juventude espírita estava lá fazendo uma atividade. Aí eu ouvi o barulho, fui até o local, conheci o pessoal da juventude, pedi o endereço, descobri que o endereço era na esquina da minha casa, não sabia, estava procurando um lugar para estudar, e aí fui para o centro espírita. Quando eu cheguei lá, quem foi o meu coordenador de juventude? Alberto Almeida. Olha. Pode parecer que não, mas ele é mais velho que eu 7 anos, porque eu hoje devo ser uns 10 anos mais velho que ele, mas ele já foi 7 anos mais velho do que eu na minha época de juventude. Então ele foi meu coordenador durante um tempo, e em 1987 eu me transferi para Rondônia. Fiquei em Rondônia durante 35 anos, trabalhando no movimento espiritual de lá. E agora eu estou em processo de transferência para Curitiba. Eu já estou com a casa em Curitiba, mas o trabalho continua em Porto Velho. Então eu estou nessa ponte aérea aí até a aposentadoria para eu poder ficar definitivamente no Sul. Então, o Jorge, ele falou sobre as obras do Chico Xavier. Eu digo para vocês que foi muito importante, encantador mesmo, saber como ele disse sobre essa divisão das obras do Chico. Então, Jorge, se você puder nos dar essa alegria de novo, né, de falar sobre essa divisão das obras. A gente pode tomar a obra do Chico, literária, produção literária dele, e dividir em 7 blocos diferentes de conteúdos. Um primeiro bloco são os livros de poesia, que o livro Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro deles, até abre essa sequência de obras de aspecto mais poético. Um segundo bloco é o bloco relacionado com os romances, são os 5 romances de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo e Renúncia, que seriam obras relacionadas com a capacidade de Emmanuel de trazer histórias, romances extraordinários para nós. Um terceiro grupo são as obras de estudo que foram produzidas, obras que trazem reflexões sobre a obra de Kardec, reflexões sobre conteúdo doutrinário, um alargamento das discussões capitaneadas por Emmanuel, principalmente, oferecendo um mar de conhecimentos em obras como Justiça Divina, Seara dos Médiuns, Religião dos Espíritos, Roteiro, O Espírito da Verdade, em conjunção com outros espíritos, Livro da Esperança, Na Era do Espírito. Então, obras que vão Encontro Marcado, obras maravilhosas, Vida e Sexo, obras de estudo. Um quarto pacote de obras são as obras de contos oferecidas pelo nosso autor Irmão X, um autor espiritual que nós sabemos hoje que é Humberto de Campos, em função de um problema que teve na primeira obra que ele nos trouxe, que foi a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então ele passa a adotar o pseudônimo de Irmão X. E durante o tempo da mediunidade de Chico, ele traria 16 obras de contos, histórias, historietas, sobre o movimento espírita e sobre a história e sobre algumas passagens da vida de Jesus. Um quinto grupo de obras seriam as obras relacionadas com o mundo espiritual, talvez a parte mais conhecida da obra de Chico, que vem aí obras de André Luiz como Nosso Lar, Missionários da Luz, Os Mensageiros primeiro, Obreiros da Vida Eterna no Mundo Maior, Libertação entre a Terra e o Céu, e a Vida Continua, Sexo e Destino, em companhia de Valdo Vieira. Então todas essas obras compõem o arcabouço de conhecimentos do mundo espiritual que foram fundamentais para uma releitura do próprio movimento espírita sobre a dinâmica da vida após a morte. Uma sexta área
muito interessante que a gente tem da produção literária pela mediunidade de Chico é a chamada série Fonte Viva. São livros de comentários do Evangelho. Então são livros escritos baseados em um versículo bíblico onde Emmanuel tece comentários sobre aquela frase, enriquecendo de maneira singular o nosso entendimento sobre várias passagens do Novo Testamento. Ele não comenta só do Evangelho, mas passagens do Novo Testamento como um todo, tomando algumas cartas de Paulo e de outros autores. E o sétimo tipo de obras que Chico produziu pela sua mediunidade são as chamadas obras das cartas consoladoras. O quanto foi extraordinário para muitas mães, muitos pais, muitas esposas e filhos receber a notícia de seus parentes desencarnados através desse recurso maravilhoso que a mediunidade do Chico nos oportunizou. São, na verdade, as grandes obras comprobatórias da ciência espírita do século XXI. Assim como no século XIX as materializações funcionavam como a prova cabal da sobrevivência do espírito, as cartas consoladoras hoje, pela nitidez das informações, pela riqueza de detalhes, sobre a capacidade de trazer notícias até desconhecidas dos parentes encarnados, são o grande atestado de que verdadeiramente existe a vida após a morte, e utilizando um recurso muito mais consolador, que são as cartas, se traz a comprovação e não através das materializações em si, que atenderiam um número muito menor de pessoas, porque a materialização participa quem vê. As cartas se emociona e se consola quem lê. Então, a gente falar do legado de Chico Xavier para a humanidade é muito convergente, todo mundo vai dizer isso, mas eu gostaria de saber o Jorge Elahart, qual que é o legado do Chico Xavier para os nossos irmãos? Acho que uma boa leitura do legado de Chico é observar os outros países que não possuem a literatura de Chico traduzida para o seu idioma. Então você tem alguns países do planeta onde, vamos pegar a França especificamente, que tem a obra de Kardec à mão. Eu lembro de uma reunião, estava na FEB, do pessoal da França, isso há uns 20 anos atrás, conversando com a FEB sobre a necessidade de fazer a tradução da obra do André Luiz. Então é só você imaginar um país que tem a literatura de Kardec, mas não tem o enriquecimento dos casos, das explicações, dos detalhamentos, das reflexões sobre lei de causa e efeito, que Emmanuel, André Luiz e outros autores espirituais nos oferecem. Então, essa riqueza analítica que a obra de Chico nos traz é muito importante, porque a obra de Kardec é uma obra sintética, é uma obra de síntese, onde uma frase nela contém uma imensidão de informações. Então, o que é que fazia Emmanuel? Pegava essa frase e vai desdobrar num estudo em que vai entendi os desdobramentos. Então, a compreensão mais nítida sobre a própria obra de Kardec, ela é apresentada na obra de Chico Xavier. Para você ter uma ideia, no final do século passado, foi feita uma eleição das 10 obras mais importantes espíritas do século XX. Dessas 10 obras, uma delas é de um francês, Léon Denis, que é O Problema do Ser Destinador, escrito em 1905, traduzido em 1908 para cá. Uma obra é de uma mulher, Ivone do Amaral Pereira, Memória de um Suicida. Uma obra é de um autor que não é mediúnica, brasileiro, Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. E as outras 7 obras mais importantes do século XX são todas da lavra do Chico. É um livro de romance, Parnaso de Além-Túmulo, 2 romances históricos, que é Há 2000 Anos e O Paulo e Estevão, 2 obras de estudo voltado para a ciência, um ligado para a história, que é A Caminho da Luz, e um ligado para a biologia, que é a Evolução em 2 Mundos, e 2 obras sobre a vida no mundo espiritual, Nosso Lar e Missionários da Luz. Por aí a gente vê a grandeza dessa contribuição que Chico ofereceu para o movimento espírita, colocando 70% das 10 obras mais importantes do século XX.
Na sua palestra, você disse que são mais de 450 obras do Chico Xavier. E que muitas não são assim tão conhecidas. Verdade. Então eu te pergunto, Jorge, eu fui livreiro espírita por 18 anos, eu via isso de perto. O que fazer, né, para esse trabalho, por exemplo, o livro Calma, do Emmanuel, né? Amigo, companheiro. Não é? O que fazer para trazer isso assim à tona, para interesse geral dos espíritas? Um grande instrumento que a gente tem para a divulgação dessas obras são as palestras espíritas, porque isso é muito comum. Em algumas casas que a gente faz palestra, as pessoas perguntam antes: qual é a literatura que você vai citar na palestra, que eu já vou deixar separado. Porque quando a palestra termina, é muito comum as pessoas saírem e dizer: eu queria aquele livro que ele comentou. Então seria um trabalho no qual a própria rede de oradores espíritas se comprometesse com a citação nominal das obras que precisam ser discutidas, lidas, apreciadas pelo movimento espírita em função das contribuições doutrinárias que elas nos oferecem. Nós temos algumas obras do Chico que elas são até conhecidas, mas elas são pouco usadas em função da robustez doutrinária que elas têm. Eu citaria aqui 3 obras que são de Emmanuel espetaculares. Justiça Divina. Justiça Divina é uma obra absurdamente interessante sobre lei de causa e efeito. Religião dos Espíritos, outra obra incrível nesse sentido. E um terceiro é o Livro da Esperança. São 3 obras de um volume de conteúdo, de discussão doutrinária interessante sobre família, divórcio, casamento, separação, filhos, criação de filhos. Poderia colocar uma 4ª, que é o Encontro Marcado. Então, se você pegar essas 4 obras, você tem uma discussão sobre família, sobre lei de causa e efeito dentro do lar, sobre a importância dos vínculos familiares, meu Deus, extraordinária. E às vezes a gente até comenta o conteúdo que essas obras têm, mas não diz, conforme Emmanuel no Livro da Esperança, no capítulo 88, diz, aí cita as coisas que estão lá. Então isso são necessidades na própria formação dos oradores, que eles não deixem de citar as fontes boas que o movimento espírita possui, sob pena de repente, na falta de divulgação da boa obra, a má obra se apresenta como igual à primeira. Então, Jorge, nós temos assim uma alegria muito grande de estar recebendo você aqui no Portal do Consolador. E eu pediria se você pudesse fazer suas considerações aí finais, né, sobre o grande Chico Xavier, né, o grande mineiro, o grande espírita, o grande trabalhador de Jesus. A gente não sabe o que falar de Chico, né? Mas gostaria que você dissesse alguma coisa. Eu vou preferir não falar do Chico. Vou preferir falar daquilo que penso que o Chico gostaria que a gente falasse. Eu gostaria de mandar um recado para as mães que nos ouvem e que passaram pela experiência da desencarnação dos seus filhos. Uma coisa fundamental para que a gente consiga superar essa dor que parece que não vai cicatrizar nunca, é a compreensão de que os nossos filhos vivem. A certeza da imortalidade da alma é o grande instrumento que pode nos resgatar do fosso do qual nós verdadeiramente nos projetamos quando a gente tem essa experiência. Emmanuel possui uma frase maravilhosa que talvez resuma muito bem tudo isso. Mais forte do que a perda de um filho, só existe uma coisa: saber que eles continuam vivos. Saber que os nossos filhos vivem e que eles conosco convivem, que eles terão a oportunidade de reencontrar conosco e nós com ele, que nós poderemos voltar a andar de mãos dadas, que nós poderemos voltar a dizer que os amamos, que nós continuaremos a ouvir as suas vozes nos chamando de pai, nos chamando de mãe. Saber que as encarnações futuras trazem a possibilidade fortíssima do reencontro dessas almas dentro do mesmo lar, em que a gente vai poder estreitar nos braços novamente o filho que a gente já teve no passado.
Às vezes não como filho, pode vir como irmão, até como pai, como mãe, mas convivendo nas nossas redondezas emocionais, é uma das coisas mais extraordinárias que a gente tem. E nesse sentido, Chico, quando fazia os seus trabalhos de atendimento, que varava a madrugada, ele tinha uma particular atenção com todas as mães. Exatamente porque quando a gente perde um pai, perde uma mãe, nós nos tornamos órfãos. Quando a gente perde marido, perde esposa, nós nos tornamos viúva. Mas quando a gente perde filho, é uma dor tão grande que nem tem nome. Não existe nome para a dor de perder um filho. Então, somente a possibilidade de nós nos aproximarmos do processo consolador da doutrina espírita e a compreensão de que a vida continua é que pode trazer a nós a força suficiente para nos recolocar no trilho da vida. A tarefa do Chico foi fundamentalmente estabelecer consolo e trazer para as pessoas a certeza de um amanhã venturoso para todos nós. Então, eu deixo aqui para todas as mães e para todos os pais o recado de que os nossos filhos vivem. Os nossos filhos vivem. Muito obrigado, Jorge, pela sua participação aqui, essa emoção toda que você deixou aqui para nós nesse final. Que Deus te abençoe, meu irmão, na sua tarefa, na sua jornada, indo agora para Curitiba. Com certeza os curitibanos ganharão muito com a sua presença, né? Assim como todo o movimento espírita brasileiro. Que Deus te sustente nessa obra e te dê muita paz. Muito obrigado. Canal Espírita Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. Estamos nas principais redes sociais: YouTube, Facebook, Instagram. Inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.